Oi pessoal, tudo bem? Vocês pediram, então eu vou trazer nesse vídeo a segunda parte desse livro aqui. A primeira parte eu já fiz e eu vou deixar linkado para vocês aqui em cima ou aqui embaixo no box de descrição. E eu contextualizo melhor sobre a autora, falo sobre o início do livro, né, metade que eu tinha lido. E hoje eu vou trazer mais coisas desse livro para vocês, enquanto eu vou lavando a minha louça. E esse livro fala sobre desapego, sobre minimalismo. E, gente, uma coisa que ela me falou e me chamou bastante atenção. Ela é artista plástica, né, essa autora. Ela tem entre 80 e 100 anos. Ela não fala exatamente a idade. Ela tá fazendo a arrumação final da vida dela, né? Ela não pretende se mudar mais. E, né, entre 80 e 100, ela já sabe que não tem mais muito tempo de vida. E como ela é artista plástica, ela acumulou muitos quadros que ela pintou ao longo da vida. Só que alguns, ela queria fazer um retoque, queria melhorar. Sabe aqueles trabalhos que a gente faz e deixa lá assim, ai, depois eu melhoro, depois eu ajusto tal coisa, e vai deixando lá. Só que daí ela se mudou para um lugar menor, né? Depois que o marido morreu, ela estava fazendo a arrumação final para se mudar para esse lugar menor. Não teria lugar para tantos quadros, né? O que que ela fez com esse tanto de quadro que estava parado lá e ela não ia fazer retoques? Ela decidiu que ela não ia arrumar o que ela achava que ia arrumar. Ela decidiu colocar fogo em tudo, tipo colocar no fogo, queimar os trabalhos de uma vida toda. Claro que um tanto de trabalho já tinha vendido, né? Porque ela sobrevivia disso, né? Da pintura de quadros dela. E o que restou, ela resolveu colocar fogo. E quando eu li, eu pensei, meu Deus, como assim? Sabe? Dá uma coisa assim. Porque é um trabalho único, manual, e dá pena isso. Provavelmente, ela não descreveu ali nessa parte, mas provavelmente ela pediu para algum filho se queria. Porque em tudo nesse livro ela vai falando assim que ela separou tais coisas. Aí ela entrou em contato com os filhos. Vocês querem tal item? Então quando ninguém queria, nem a caridade, né, esses órgãos de caridade mesmo que aceitam para doação, quando ninguém queria, elas se desfazia. Então esses aí ela acabou queimando. Eu imagino também porque como ela não estava bem satisfeita com a obra, né, então ela não ia tentar vender. Enfim, você teria coragem de queimar algum trabalho seu, seja pintura, crochê, coisas assim que você já produziu, e daí depois de um tempo você olha e pensa assim, poxa, eu tenho que me mudar, não vou levar isso, e não vou melhorar o trabalho que eu julguei que ia melhorar, então vou colocar fogo. Na hora que eu li, né, como eu falei, dá um ruim, assim, a gente pensa, nossa, que dó. Só que depois pensando... gente, é o que tem que ser feito, é o que eu faria, tá? É o que eu faria. Talvez no início eu ia guardar um tempo, ficar meio assim, depois eu ia acabar me desfazendo dessa forma. Porque pra começar, você já não tá tão satisfeito com aquele trabalho, né? Você já queria retocar. Aí você decidiu que não vai mais. Aí pra que vai ficar levando de um lado para o outro, ocupando espaço, alugando caminhão de mudança, fazendo pessoas carregarem peso para nada. Melhor é dar fim mesmo. E lembrei que eu já fiz isso com trabalhos meus, que assim, num tempo que eu escrevia em jornal, sabe? Daí toda semana acumulava jornais, e daí no início, né, eu tinha orgulho das coisas que eu escrevia, eu guardava no início, tipo, é pra recordação, pra portfólio. Então eu guardava trabalhos assim. Só que você vai acumulando. Imagina, jornal lá, sei lá de quantas páginas, 20 páginas, 32 páginas, não sei. Vai acumulando toda semana um calhamaço de jornal. Chegou uma hora que eu tinha uma caixa cheia e eu cheguei a fazer mudança com essa caixa cheia, super pesada. Gente, sem sentido algum. Então eu comecei a pensar, pra quê? Aí eu fiz a mesma coisa, né? Coloquei fogo em tudo. Então, eu sou dessas. Me conta aqui se você também teria feito isso ou teria dó de fazer isso. E só uma coisa aqui. Talvez você não faça em vida isso com suas coisas, você tem pena. Depois que você se for, provavelmente alguém vai fazer isso. Com um quadro inacabado, com uma peça de crochê inacabada, com um trabalho que não ficou tão bom. Gente, vai acabar indo pro lixo, dá pena? Dá, mas... se nem a gente às vezes não dá valor direito para nossas coisas, você acha que outra pessoa vai dar? Você acha que você se foi
e as pessoas vão dar tanto valor assim quanto você gostaria? Não, coisas são só coisas. Aí dela vai falando sobre itens em específico, assim, sobre doação de roupas, de livros, de outras coisas, né? E sobre livros, ela fala algumas coisas assim bem legais, que assim, ó, uns anos atrás, os livros tinham uma importância diferente, né? E a gente também guardava mais livros. Tinha uma importância diferente, porque não tinha internet. Possivelmente na sua casa tinha aquelas Barças, aquele monte de livro pesado, grosso, que custava uma fortuna. E as pessoas guardavam, é claro, né, com muito orgulho, e consultavam essas Barças. Só que hoje em dia muita gente ainda guarda, só que não consulta mais a Barça, então tá lá só ocupando espaço. E ela falou, deixa eu dar um golinho no meu café, tá? E ela falou nessa arrumação que ela separou várias enciclopédias e conseguiu doar para uma biblioteca. Ficou tão empolgada com a doação, porque liberou um espação, né, lá da sala. Eu acho que eram 28 enciclopédias, daquelas grandonas. Ficou tão empolgada que doou junto uma estante lá para aquela instituição, que se eu não me engano era a biblioteca pública. Então fica a dica para você, se você acumula livros, faça que nem essa autora. Ela manteve livros que ela tá lendo, né, ou vai ler, e livros que ela gostou muito, muito mesmo, assim, que foram muito importantes. Os outros, gente, ela se desfez. Ainda sobre livros, ela falou que separou algumas bíblias, ela tinha algumas bíblias em casa, e bíblias, vocês sabem, é pesado, né? São livros, assim, muito grandes pra gente guardar. Então ela decidiu guardar duas, porque ela herdou algumas bíblias que eram de família, sabe? Mãe, pai, enfim, foram passando assim, e ela herdou algumas, então ela guardou duas bíblias. As outras ela pediu se os filhos queriam. Imagina quantas bíblias tinha, né? Eu nem sei. Enfim, ela pediu se os filhos queriam, mas ninguém queria, nem instituição de caridade. Daí ela teve que queimar, né? Ela colocou fogo, falou que ficou com dó disso. Só que também não ia ficar guardando um monte de bíblia sem necessidade. E eu já mostrei meus livros pra vocês, né? Já falei que eu tenho pouquíssimos e não tenho muito apego. E a maioria até que eu tenho, gente, é do meu filho que tá ali. Será que tá aparecendo? Aqui, ó, nesse canto, tem alguns dele que são do Manual do Mundo, coleção do Manual do Mundo. Aí tem alguns que a gente lê no momento, que estão aqui, que eu gostei de deixar assim, ó. Esse aqui eu tô lendo, tô gostando, gente, é do Bona, youtuber. Quando eu vi, eu pensei, não, tenho que levar o livro dele. Do Bona, eu falo como se fosse meu amigo, né? Mas youtuber que eu acompanho há muito tempo, então a gente tem uma proximidade. E tem alguma coisa também no meu quarto, mas eu tenho pouquíssimos. Me conta se você tem muito apego a livro. Normalmente quem compra livros, quem lê bastante, tem um certo apego, então tem mais dificuldade de se desfazer. E o problema é quando você vai fazer mudança, porque livro é muito pesado. Então, enquanto a gente ainda tá na casa, né, tem um lugarzinho para eles, ainda tá tranquilo. Aí depois acaba sendo um problema. E, gente, deixa eu falar um negócio aqui, que eu tô recebendo alguns comentários sobre o sofá, gente falando que tá estranho sem o sofá, que já tá demais esse minimalismo sem sofá. Gente, é provisório. Tô sem sofá, eu tô com o puff aqui fora, ó. Tá esse puff aqui. Porque eu queria comprar outros dois, só que não tem nesse mesmo tecido. Mas eu não tenho muito o que fazer, eu tenho que esperar ele produzir e é isso, tá? Só pra falar pra vocês. E antes de eu seguir com a leitura do livro, que tem bastante coisa interessante pra comentar com vocês, deixa eu dar um recado aqui, porque o Dia das Mães está chegando e eu tenho uma boa opção de presente pra você. As roupas da Insider. Deixa eu até ficar em pé, gente, que eu vou mostrar o meu look. Gente, eles têm looks lindos, roupas maravilhosas, que caem bem para todas as idades. Eu tô usando aqui essa camiseta, vou deixar o nome dela escrita aqui, a cor. Eu acho que fica tão bem essa cor. Eles têm cores lindas e tô usando a calça também da Insider. Super confortável. Aliás, uma característica muito marcante da Insider é o conforto, a durabilidade também. São bem discretas, tanto que você pode usar para academia, usar para passear, usar para, enfim, para várias ocasiões. Elas são bem versáteis. Bom, como vocês podem ver, são peças lindas. Eu indico para vocês. Usa meu cupom Rosana Radke e aqui embaixo eu vou deixar fixado o link que vai direto para o site da Insider. Já vai com o meu cupom automático e nesse mês tem 15% de desconto. Então, em cima dos descontos que já tem no site, você ganha mais 15 comprando
entrando com o meu link. Aproveita que é um estilo de presente lindo, chique. Se a sua mãe não gostar ou não der certo o tamanho, tem troca, tá bom? Sem custo, então você pode trocar sem problema. Seguindo aqui as observações sobre esse livro, ela falou sobre a arrumação da cozinha. E ela disse que ela tinha bastante itens, conchas, panelas. Ela descreve, sabe, os itens em si. Aí ela falou um negócio interessante, que ela foi se desfazendo, né? Foi doando para os filhos e tal. E ela falou pra gente não doar se a pessoa não usa, se não é o estilo da pessoa. E para quem não tem espaço também para guardar. Então não adianta você separar itens grandes, volumosos, para uma pessoa que tem um apartamento minúsculo, porque muita gente aceita o item para não fazer desfeita e daí depois tem pena de se desfazer, né, ficar guardando mesmo sem ter espaço. E gente, eu tenho uma ressalva com essa de doar itens, eu dou sim, mas eu penso bem para quem eu vou oferecer, né, eu ofereço assim para pessoas que eu sei que não vão ter problema em dizer não, porque eu tenho justamente essa sensação de que às vezes a pessoa vai aceitar só por educação e vai acabar sendo um problema para ela. Então eu também penso nisso. E falando sobre itens de cozinha, louças, quantidade de copos, de pratos, de talheres, ela deu uma dica da gente manter o tanto de coisas, o número de lugares que cabe na mesa. Então, por exemplo, se você tem uma mesa de 6 lugares, se você não recebe muita visita, mantenha 6 pratos, 6 copos. E eu acho que normalmente a gente tem bem mais do que o número de lugares que a gente tem na mesa. Eu, por exemplo, tenho uma mesa pequena de 3 lugares, cabem 4, né? Uma mesa de 4 lugares. Só que eu tenho mais pratos do que isso. E isso que eu não sou acumuladora, né? Vocês sabem. Só que às vezes acaba recebendo alguma visita, acaba vindo mais gente, mais do que o tanto de lugares, né, que tem na mesa, lá de vez em quando que eu recebo, mas enfim, não quero ter só 4 pratos, porque se eu receber mais um casal, por exemplo, já dá 5 pessoas, que somos em 3, então 4 para mim é muito pouco, mas mais de 8, por exemplo, já não tem necessidade para mim. Até depois eu vou contar quantos pratos eu tenho, eu vou dar uma olhada, né, é sempre bom ler livros assim, porque a gente vai e revisa nossos itens, olha se realmente está com a quantidade ok, se não dá para se livrar de mais coisas. E ainda sobre cozinha, ela falou que ela tinha muito caderno de receita e se desfez de todos, exceto 2. Então manteve aqueles que eram mais pessoais, que tinha receitas escritas à mão, que tinha receitas de jornal, sabe? Que ela recortava e colava. E eu, falando sobre livros de receita, eu não tenho nenhum. Meu marido tem alguma coisa guardada. Ele é mais apegado, né? E ele gosta mais de cozinhar. Então ele tem alguns livros ali de receita, mas eu não tenho nenhum. Me conta aqui embaixo nos comentários se você guarda, se você tem apego. Inclusive, daí ela falando sobre os livros de receita e tal, e eu fiquei pensando que quando minha mãe morreu, eu não peguei nenhum livro dela. E a gente tem eu tenho várias memórias, eu e ela cozinhando, ela cozinhava, né, muito bem, e eu acabei não guardando nenhum. E assim, gente, não que eu me arrependa, né, tipo, eu guardo as memórias, é isso que importa, no final das contas é isso, apenas. Só que se eu tivesse guardado talvez alguma, tirado foto, eu poderia reproduzir, agora fazer para o meu filho. Enfim, eu não guardei, na época eu nem me liguei disso. E eu acho que foi tudo fora, eu acho que acabou se perdendo, sabe? Mas, bom, não guardei, mas não é uma coisa também que eu penso assim, devia ter guardado. Lembrei disso lendo esse livro, né? Lembrei disso agora. Mas enfim, o livro foi, mas as memórias seguem. Seguindo aqui com a explicação do livro sobre objetos de arte, objetos decorativos, ela fala pra gente começar a treinar, a olhar um item sem adquirir, a apreciar objetos sem necessariamente levar para casa. E aí eu pergunto pra você consegue ou você é dessa que vai numa loja, vê um objeto bonito e já imagina ele na sua sala, já quer comprar? Gente, eu com objeto de decoração, eu não tenho muito isso. Eu realmente vou, observo, olho assim, que bonito, mas eu não tenho essa coisa de trazer para casa. E quando eu trago, às vezes, alguma coisa, eu, às vezes até me arrependo um pouco. Porque eu acho que assim, ó, agora não é parte do livro, tá? É minha visão. Eu acho que o objeto decorativo é importante, ele tem uma função estética que é importante também, mas eu acho que ele tem que ser funcional também. Então, usar para decoração alguma coisa que tem uma utilidade na casa,
Livros, por exemplo, livros podem ser decorativos, discos, plantas, que mais, gente, que eu poderia citar? Enfim, né? Eu acho que as coisas, elas podem não ser só decorativas, mas também ter uma funcionalidade. E a última coisa que eu comprei, deixa eu até mostrar pra vocês, de decoração. Gente, me arrependi amargamente. Depois que cheguei em casa, já não gostava mais muito. Ó, aqui, ó. Esse negócio lá, ó, esse cordão de luz ali, a gente liga na tomada, agora tá o meu robô aqui ligado. Enfim, a gente liga na tomada, é uma luminária. É bonita? Fica bonita. Mas quantas vezes à noite que eu liguei ela? Gente, nenhuma que eu liguei, deixei ligada. Talvez até hoje de noite eu me encoraje a mudar ela de lugar e tentar usar. Talvez deixando no quarto, não sei. Então, cada vez mais eu tento restringir o meu consumo de itens para casa, porque eu sei que na loja eu gosto, é lindo, mas eu chego em casa e às vezes não cai bem, ou às vezes eu não uso como eu gostaria, né? Não uso tanto que eu gostaria, mas eu acho que esses objetos têm uma função também, né? O de embelezar. E se tá embelezando, se a gente curte esse objeto, aí ele já tá cumprindo o seu papel. Tem um capítulo do livro que ela fala assim, ó, se é um segredo seu, então mantenha assim. E o que ela quer dizer com isso? Se você tem alguma coisa que você guarda, mas que pode envergonhar algum familiar, constranger ou deixar chateado, para você descartar. O que seria isso? Algum vício que você tem, que você não queria que descobrissem, alguma coisa de conotação sexual que você não gostaria que descobrissem, ou assim, ó, cartas que você tem, que você não gostaria também que outra pessoa lesse, diários onde tem desabafos sobre a sua família. Então ela fala para você se certificar de que você não vai deixar nada disso. E isso é muito interessante, né? Porque a gente vai guardando coisas e as outras pessoas vão fuçar tudo, vão acessar tudo. Seu celular também, né? Ela não falou isso, mas agora eu lembrei. Você apaga o histórico do seu celular, você faz uma limpeza ali ou você deixa. Porque quando a gente se for, talvez alguém vai lá e vai fuçar todas as conversas, vai olhar tudo. E será que você gostaria que outras pessoas vissem o que você conversava, o que você falava, as coisas que você pesquisava lá no Google? Então fica aí um lembrete. Gente, eu não tenho mais diário, ainda bem, né? Eu escrevi durante a adolescência. Hoje em dia eu tenho vontade de escrever, até eu quero voltar a escrever um pouco mais, sim, mas Deus me livre de deixar diário, porque quando eu fiz a última mudança para cá, né, vim do Rio Grande do Sul para esse apartamento, aí eu fui revisitando as minhas coisas, olhando para fazer uma triagem e fazer assim uma arrumação, né? E me desfiz de muita coisa. E uma das coisas que eu fiz foi queimar os diários. E quando eu voltei para ler, porque eu escrevia assim quando eu tinha 15, 16, 18, 20, até meus 20 e pouquinhos. Depois eu parei com isso. Gente, eu vi tanta asneira que eu pensei assim, imagina se alguém pega isso aqui, se eu faleço, vem meu marido não ia ler. Certamente meu marido não ia invadir minha privacidade, eu tenho certeza, mas talvez alguém poderia ler. E imagina, era tanta asneira de adolescente, tanta coisa boba, que eu fiquei super envergonhada, eu queimei tudo e foi um alívio. Então eu não tenho mais essa coisa assim. Mas agora, lendo esse capítulo, eu fiquei pensando que talvez eu tenha algumas coisas guardadas, alguns escritos, algumas coisas que eu escrevi, né, e guardei por algum motivo, porque eu tenho ainda algumas coisas de recordação e eu vou voltar e vou reler. Se tiver alguma coisa que me envergonhe, eu vou dar fim, gente. Vou fazer isso, porque é muito ruim, né, essa sensação de que alguém pode invadir o nosso espaço. E para isso não precisa nem morrer. Pode alguém simplesmente ir ali e olhar e ler tudo, né? Invadir mesmo o espaço. Então, fica aí esse conselho. Gente, tá escurecendo, eu tenho que buscar meu filho da escola, só que eu quero falar ainda sobre mais 2 capítulos antes de finalizar o vídeo. Num deles, ela fala sobre ferramentas. Ela falou que quando o marido dela se foi, ela foi lá no galpãozinho onde ele guardava e tinha várias ferramentas, tudo muito organizadinho. E normalmente homens, mulheres também, né? Mas a maioria homens gosta de ferramenta e não só gosta de comprar, como gosta de organizar. Mas esse também é um item que a gente não precisa ter muitos, apenas o essencial. E, gente, já aproveitando essa história sobre ferramentas, e eu guardo, gente, aqui, ó, nessa parede, olha aqui. Aqui tem a churrasqueira,
que vai ser aberto, tá? Porque dessa forma a gente não usa. Gente, isso aqui sai, tá? Se empurrar bem, sai. Só que quando é difícil para abrir, a gente não usa. Então a gente vai colocar uma portinha aqui, que já era a ideia inicial. E aqui embaixo tem o mesmo esquema. Isso aqui sai e ali tem um espaço para guardar coisas. Então as ferramentas do meu marido estão aqui. Só que como eu já previa, quando ele fez essa parede, que eu achei linda, né? Disfarçou a churrasqueira. Só que eu já sabia que essa parte aqui ia ser difícil para tirar. E daí a gente ia evitar usar. Ia evitar tirar ferramentas dali. Quando é difícil para abrir, a gente não pega. Mesma coisa, itens de cozinha que estão guardados muito alto. Se é um empecilho muito grande para você, né, pegar uma cadeira, pegar o negócio lá em cima, às vezes você acaba não usando. E voltando a falar sobre o livro, outra coisa que ela falou são sobre presentes, itens de presente. E ela fala que quando você ganha alguma coisa que você não gosta, né, que alguém tá repassando alguma coisa, para você falar que não tem espaço, falar obrigada, mas eu não vou aceitar. E isso, eu acho que assim, depende da situação, pode ser meio chato. Se a pessoa tá perguntando se você quer, tipo, eu tô doando tal coisa, você quer? Aí eu não vejo problema algum em falar, não quero, não tem espaço, não, obrigada. Agora, se alguém tá te dando um presente, mesmo que você não gostou, você olha e você pensa, meu Deus, eu não vou usar. É chato recusar. Então, eu já passei por situações assim, poucas, porque a maioria das pessoas acerta os presentes mesmo. Só que quando eu olhei assim, pensei, puxa, não vou usar. Eu só agradeci, falei que era bonito, e daí depois eu me desfiz. Não me preocupei em guardar esse item, porque eu de fato não gostei, né, alguns. Aí ela fala também assim, ou você recusa, né, com educação ali, fala que não. E se você for aceitar o item para você guardar no lugar, tipo tem um armário. Ela fala, inclusive, que lá na Suécia eles têm o armário da feiura. Não sei se procede, mas enfim, ela disse que guardam coisas que são feias, né, que você não gosta, mas que você ganhou de familiares. E daí quando familiares ou amigos, aí quando esse familiar ou amigo vem te visitar, você tira daquele armário da feiura e você coloca ali na casa, você usa a roupa, enfim, né? E, gente, pra mim isso não cola. Se eu não gostei, eu não gostei. Eu não vou entulhar o armário em casa pra quando a pessoa vier me visitar, pra ela ver. Eu não faço isso. Então, eu acho que na verdade ninguém fica reparando, né? Será que você iria lá na casa e olhar se ela tá usando ou perguntar sobre o item? Eu acho que não. Acho que as pessoas não perdem tempo com isso, imagino. E se perdem, é problema delas, porque, né, a gente não é obrigado a manter as coisas que a gente não gostou. Que nem eu disse, agradeço, né, finjo que fiquei muito feliz, aí depois repasso. Mas normalmente as pessoas acertam no presente pra mim. Quando eu ganho, normalmente assim, eu olho e é maravilhoso. Então, né, dou sorte. Gente, era isso, esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Ainda faltou o conteúdo do livro, que eu vou trazer num próximo vídeo, tem uma terceira parte. Nesse eu resumi a parte mais do meio do livro, aí a parte final eu trago num próximo. Porque se eu falar tudo agora, vai dar muito tempo de vídeo, tem muita coisa para falar. Então eu já dei o meu recado aqui, já falei um bom tanto para vocês sobre minimalismo. E é isso, vamos conversar aqui mais nos comentários. Muito obrigada por assistir, te vejo no próximo vídeo. Um beijo e tchau!